Então, gente, eu estou tentando começar aqui a gravação de novo. Eu ia pausar, mas eu preferi cortar. Então, cortei aquela primeira parte, né? Talvez ela tenha ficado muito grande. E aí eu tô tentando aqui colocar aqui a parte que eu queria que vocês vissem. Pronto, vocês estão vendo aí. Então, lue, tá vendo assim, ó, essa forma lue, lue, isso aí é uma forma do que a gente chama de imperativo presente, em presente imperativo, imperativo progressivo. Sim, certo. Então, lue, lue é assim, solta, solta. Mas ele dá uma ideia de que é progressivo. Então, assim, solta, vai soltando, continua soltando. É tipo isso. E é Philly é assim, tipo, ama, vai amando, continua amando. Não é ama pontualmente. E é ist é seja, vai sendo, continua sendo. Isso aí é a segunda pessoa do singular do imperativo, ivo presente, ok? Então é singular, é segunda pessoa do singular, seria um tu, né? Talvez um você, se você for traduzir fazer uma tradução mais coloquial, né? Então você pode dizer, às vezes as pessoas têm dificuldade de traduzir como tu. Então, mas assim, tipo, então se eu digo solta, se eu digo solta, é tu. Agora, se eu digo solte, é você. Vocês estão entendendo? Se eu digo ama, é tu. Se eu digo ame, é você. Se eu digo sei, é tu. Se eu digo seja, é você. Tá claro isso aí? Porque às vezes a pessoa não sabe qual é o pronome que está usando, tá entendendo? E aí, às vezes a pessoa ela mistura e aí o texto fica confuso. Vocês quiserem passar assim, a lista aí de novo aqui para vocês aqui, ó. Amiga começou no mesmo, hein? Não, né? Aí tá tudo bem? Você estava acompanhando os vídeos, né? Ah, tudo bem, tá tranquilo. Mas hoje você põe ali o nome na folha. Tá bom? Aí aqui o ist é do verbo emi. Todo mundo deu para entender ou não? Ist. Aquele. Ó, é porque eu não estava apontando. Olha aqui. Lue, né? Solta, vai soltando, né? E Philly é ama, vai amando, né? Continua amando, Philly. E não, melhor, sei, vai sendo, seja, vai sendo, vai sendo. Tudo tá dando a compreender? Aí aqui a complicação aqui você tem aqui aí tem esse Y aqui, tá entendendo? Que vai aparecer como terminação desse presente imperativo progressivo, né? Esse Y, tá vendo esse Y? Esse Y é um tapa-buraco. É o que a gente chama de vogal de ligação, sei lá, alguma coisa assim. Ele não deveria estar aí. Tá entendendo? Está aí porque a palavra tem que terminar com alguma coisa e não pode terminar com o radical. Tá entendendo? Aí terminou com esse Y. Ele é um morfema assim meio vazio de significado. Ele não significa mesmo exatamente o imperativo. Lie. Lie.
Lui. Então, assim, o Y aí, ele não é a segunda pessoa, mas ele está tapando o buraco do vazio da segunda pessoa do singular. Tudo bem? Aí aqui, no... Ah, espera aqui. Eu botei aqui um negócio errado. Não é assim. Perdão. Você copiou errado? Aqui. Eu acho que eu botei errado. O iota, né? Botei o iota. Perdão. Olha, é porque tem o iota aqui, aí eu botei como se tivesse. Eu achei que era tipo... Isso. Contraído. Mas é uma contração, só que ali eu copiei errado. Deixa eu ajeitar. Quando eu faço um erro bobo. Agora vocês aprendem. Agora vocês vão aprender a terceira regra de contração de vocês. O Philey. O Philey imperativo e indicativo é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Porque aqui é Philey e aqui é Philey. Ali é Philey e aqui é Philey. Aí qual é a terceira regra de contração que vocês vão aprender hoje? É assim, que o Y mais outro Y é igual a Y iota. Então, Y mais ômega é ômega. Y mais Y iota é Y iota. Y mais Y é Y iota. Vocês vão aos poucos aprendendo essas regras de contração. Aí aqui o que aconteceu foi isso. O radical terminava em Y. Tá entendendo? Aí apareceu esse outro Y. Aí os dois Y contraíram para Y iota. Essa é a contração que no grego faz. Isso aqui foi pronunciado de várias maneiras com o tempo. I. Tá entendendo? Hoje em dia é pronunciado I. Tá entendendo? Não exatamente se sabe a partir de quando foi pronunciado I. Mas em algum momento isso aqui vira I. Tá entendendo? Então era I. Teve uma progressão. Tá entendendo? Mas a ortografia parou aqui. Y iota. Tá claro isso? No moderno se pronuncia assim. I. Se diz Philly. Dois I. Philly. Tá bom? Aí aqui é East. Quando eu falo East, eu estou usando a pronúncia, eu estou tentando fazer isso aqui sem um T aspirado. East. Mas se eu for fazer uma pronúncia mais moderna, ou uma pronúncia mais erasmiana, eu vou fazer interdental. Então eu vou fazer assim. East. Então uma pronúncia mais moderna, ou mais erasmiana, vai ser assim. East. Interdental. Tá bom? O teta vai ser interdental. East. Então você vai ver muita gente pronunciando assim. Um interdental. East. Mas, para mim, não é tão fácil ensinar para as pessoas. Então, se você não consegue fazer East, diga East. E se você não consegue fazer East, só diga East e resolva essa parada. Tá entendendo? Não compreende? O problema é você não saber que aqui era aspirado. Tá entendendo? Isso aqui era aspirado. E aí, com o tempo, vai virando interdental. Entendeu? Era aspirado assim. East. E aí vai virando interdental. East. Tudo bem? Então, isso aqui é o do verbo emi. Tudo bem? Do verbo ser, está. Então, aqui é ser, seja. Tudo bem? Tranquilo? Pronto.
Tudo. E aí, gente? Vocês aí, por favor, tem alguma pergunta? Alguém perguntou alguma coisa? Creio eu que não. Ninguém perguntou nada. A Simone chegou agora, foi? Foi, Simone? Não tinha colocado a presença ainda não? Pronto. Aí aqui, agora aqui. Em grego existem muitos tipos de amor. E às vezes eles se confundem. Entende? Esse aqui não pressupõe que vai haver sexo. Vocês estão entendendo? Não, romântico. Não, ele é o romântico. O que você quer dizer com romântico? Do século XVIII? Não erótico. Não é. Isso, não erótico. Isso, pode ser amizade, né? Vocês estão compreendendo? Então, ele não pressupõe o sexo, tá entendendo? Então, que é Maria Vitória. Professor, o senhor pode voltar um pouquinho até onde o senhor começou a falar de amor, porque eu me perdi. Sim, porque aqui eu estou falando desse verbo aqui, philei, o filéu, ele é um verbo amar, né? Filéu é um verbo amar, mas ele não pressupõe sexo, não pressupõe sexo. Você pode amar de um jeito que tenha amizade, que tenha beijo. Seria tipo um carinho? Amar Pode de tipo carinho, isso, um amar de irmão, um amar de amigo? isso. Tá entendendo? Vitor, tá entendendo? É muita coisa envolvida, né? Beijo, amizade, tá entendendo? Mas não necessariamente sexo. Vocês estão compreendendo ou não? Porque depois vocês vão ver outras formas de amor, de palavras para amor, verbos para amar, e aí vocês vão ficar assim, mas é confuso, por que tem tantos? Cada língua categoriza as coisas do seu jeito, né? Então esse aqui, ele tem essa ideia de amar, mas é um amar que tem amizade, que tem um gostar, que tem pode ter um beijo, às vezes até significa beijar, tá entendendo? Ele amou, significando ele beijou, entendeu? Mas não é eles fizeram sexo ou eles querem fazer sexo e ter filhos. Tá dando para entender? Quando vocês falam erótico, né? O amor erótico, é assim, eles querem fazer sexo e ter filhos. Deu para entender a diferença? Continuando. Isso é para não se aprofundar demais por hoje, porque é um conteúdo longo. Para falar de amor Ei, professor. na língua grega é um conteúdo longo. Oi. É engraçado que, tipo, os gregos tinham 9 formas de falar de amor e no português a gente só tem uma. Não, mas a gente tem outras. A gente faz paráfrases. A gente consegue. Vai dar certo. É a polissemia. A língua é polissemia. As palavras têm vários sentidos. Aí, deixa eu ver se eu continuo aqui. Aí aqui uma coisa que vocês têm que perceber, assim, ó,
no no é um negócio do acento. O negócio do acento. Lá no presente indicativo, essas palavras aqui, todas eram mais ou menos oxítonas, não eram? Pois é, no presente no presente indicativo, né? Essas palavras aqui todas eram oxítonas, mais ou menos, né? Não eram? Ali nas três pessoas do singular, né? Todas não eram mais ou menos oxítonas, com acento no final, né? Mas quando vai para o imperativo, elas viram paroxítonas. Todas três. É meio que elas viram paroxítonas. Vocês estão entendendo? Não é? Todas três não viram paroxítonas? Lie, filei, iste. Todas não viram paroxítonas? Vocês estão entendendo? Isso aí acontece muito em grego e nos verbos. É como se o acento ele quisesse andar para esquerda. O acento ele quer andar para a esquerda. Eu vou contar assim, como se fosse ensinando para criança. O acento quer andar para a esquerda. Vocês estão entendendo? Se o acento quer andar para a esquerda, né? Dos verbos, não é o acento dos substantivos, é o acento dos verbos. Ele quer andar para a esquerda. Então, quando ele tem uma oportunidade, mudou alguma coisa, meu Deus, apareceu um Y. Eu vou pular para a esquerda. Tá entendendo? É assim. Entendeu como é? Então, os verbos estavam tudo lá, oxítona, né? Perispômena, ali, aí não, apareceu um Y. Aí Y, o que tem de especial no Y? O Y é breve. Não é breve, né? Como o Y é breve, gente, eles podem andar uma ou duas casas para a esquerda. Tá entendendo? Se tiver duas casas para andar, eles vão andar duas casas. Se tiver só uma casa para andar, eles vão andar, o acento vai andar uma casa só, para a esquerda. Tá dando para entender? O Y não é breve, né? Então, quando o final do verbo fica breve, o acento pode andar ou para penúltima ou para antepenúltima sílaba. É isso que eu estou dizendo. É porque esses verbos aqui, todos eles são dissílabos, né? Só tem duas sílabas, né? Mas se tivesse três, eles poderiam andar para a terceira, tá entendendo? E isso tem um nome bonito que é assim, é o acento regressivo dos verbos. Anota aí, acento regressivo dos verbos. Vocês têm que começar a prestar atenção nessa besteira. Ou não, talvez vocês nunca aprendam essa besteira. Tá entendendo? Talvez nunca vocês aprendam essa besteira. Mas está dentro do conteúdo dessa aula aqui, para você prestar atenção nisso. Tá entendendo? É bom compreender. Professor, pode repetir a regrinha aí das casas que andam em relação aos acentos? Vou repetir. É assim, os verbos, eles têm assim uma tendência ao acento andar para a esquerda. Andar para a esquerda. Então, se de repente muda a terminação e a terminação fica breve, o Y é uma terminação breve. Se você tem uma terminação breve, o acento, se estava na última sílaba, ele vai querer andar para a esquerda. Se tem uma sílaba para andar, ele vai andar uma sílaba. Se tiver duas sílabas para andar,
ele vai andar para a antepenúltima sílaba. Aí, então, a palavra é paroxítono, melhor, oxítono. Aí muda o final. E aí você fica com um final breve. O Y é breve. O ômicron também é breve. Aí o sinal vai andar. Vai andar ou para a penúltima ou para a antepenúltima. Se tiver uma antepenúltima para andar e se a última for breve, ele vai andar. Deu para entender? Ok, professor, muito obrigada. Isso. Agora, continuando. Então, não confundir filei com filei. Eles se parecem, mas são diferentes, né? Filei é ele ama, ele está amando. E filei é ama, vai amando, continua amando. É um imperativo. Assim, o negativo do imperativo. Como é que a gente faz o negativo? Você usa a partícula me. Tá entendendo? Você usa essas mesmas formas aqui, mas você tem que usar o negativo. Não é o negativo é me. Tá entendendo? Me. Tá entendendo? Isso aqui é um não. É um não que vai com o imperativo. Vocês Tem estão um entendendo? acento aí. Sim, um acento agudo. Mas ele vira grave, normalmente. Normalmente ele vai aparecer como grave. Mé. Mé. Algumas pessoas vão dizer me. E no moderno seria mi. Então aqui vocês viram. Você pode dizer assim, me lambane toarotron. Não pega o arado. Me argos isti. Me argos isti. Não seja preguiçoso. Me argos isti. Não seja preguiçoso. Né? E no indicativo, o negativo é um. Sim. Então, isso mesmo. Você tem aqui no indicativo aqui, né? O negativo pode ser o, e às vezes pode ser também uk. Depende do que vem depois. Se vier uma consoante, mais uma consoante, né? Vai ser u. Se vier depois mais uma vogal com espírito brando, assim, né? Tipo assim aqui, ó. Vai ser u. Se vier uma vogal com espírito rude, né? Quando tiver um espírito rude, assim, né? Assim. Ha. A. Vocês estão entendendo? Então, assim, você ukha, uka, u, consoante. Tá dando para entender isso no indicativo? Tudo bem, gente? Aprendi como é que diz preguiçoso em italiano. É pigro. Parece, né? Preguiçoso e pigro. Então, não prender l'aratro. Não pega o arado. Então, aqui eu estou proibindo, né? Né? Não pegue o arado, né? Melambane toarotron. Melambane. Em lambane, o acento andou 3 casas. Para quem está vendo a gravação, olha, era lambano era paroxítono. Não, na verdade não andou 3 casas, andou só uma, porque ele já era paroxítono, né? Lambano.
era lambano, aí fica lambane, lambane, lambane. Tudo bem? Aí aqui o... Então vocês aprenderem o mé, né? Mé. Aí, deixa eu ver mais. O que vocês... Tem que ver aqui o... Às vezes o radical tem uma vogal longa e você não percebe que ela é longa até acontecer alguma coisa assim, como o que aconteceu ali com o Lio, né? O Lio, no presente, tinha um acento agudo, né? Era Lio, Lio, eu solto, né? Mas no imperativo ficou lie com acento circunflexo. Por quê? Porque aquele Y era longo, tá entendendo? Só que a gente só pode colocar o acento circunflexo nele quando no final tiver uma vogal breve. Então, como apareceu o Y, né? Eu posso colocar agora o circunflexo e tacar assim, lie, lie. Então, aí agora a gente sabe que aquele Y é longo. Deu para entender? Assim, pelo menos a gente sabe enquanto gente da modernidade, né? Assim, tipo, as pessoas lá da Biblioteca de Alexandria que inventaram esses sinais, eles tinham uns gregos assim, né? Que conversavam com eles e isso aí é longo, né? Isso aqui é um sinal circunflexo, né? Vocês estão entendendo como é? E a gente não, a gente está tentando, a gente vai pela regra, né? Isso aqui era pronunciado longo, né? Li, não era só li, era li. Deu para entender? Era longo. Li. É como se fosse dois i. Li. Você que está aprendendo latim, né? A quantidade, não tem as quantidades, né? Assim, né? Então, a quantidade aqui é longa, né? Pronto. Aí. Então, quando tiver circunflexo, essa ideia de alongar. Sempre. Igual o tracinho no latim. Sim, mas o problema é porque às vezes, não vai ter o circunflexo. Às vezes vai ter um acento agudo, mas vai continuar sendo longo. Tá entendendo? Então, ali, por exemplo, aquele mé ali, ele é longo, ele é mé, mas você não vai, porque ele é mé, mas não vai ser assim. É porque é difícil eu explicar que é diferente eu dizer mé, eu dizer mé. Tá entendendo? Uma coisa eu dizer assim, mé, e outra coisa eu dizer mé. Tá entendendo? A ideia era que do circunflexo é que tinha assim um mé. Tá entendendo? Então era li, li. Entendeu? Tem um sobe e desce. Li. Então o indicativo é no. Não. Ali era assim. Li, ó. O I já era longo já. Só não tinha, era o sobe e o desce. Era só sobe. Li, ó. Li, ó. E, É porque no imperativo é assim. Nessa palavra especificamente, né? Assim. Li. E aqui era li, ó. Subindo. Li, ó. E aqui. Li. Só subindo. Não era sobe e desce. Mas era alongado. Isso aqui é alongado, isso aqui é alongado, isso aqui é alongado. Só que a gente não percebeu, não dá para ver direito, até que chega aqui e aparece um circunflexo. Meu Deus, então esse Y era longo. Deu para entender? Sim. Aí aqui deixa eu ver aqui. Aí aqui ele está falando das regras de acentuação, algumas coisas.
Então, eu meio que já expliquei isso aqui, mas aqui vale a pena ler. Mas eu já expliquei isso aqui por aí agora. Isso aqui é que era bom vocês terem aí impresso para olhar. Isso aqui vocês já... Eu vou ter que apagar isso aqui. É 50, página 50. Posso apagar tudo aqui já? Eu preciso de espaço para isso aqui, porque isso aqui agora... Parece 50 metros no ginásio. Em italiano. Eu tô na videoconferência agora, eu tô gravando, né? Página 50 que aqui é o 28, né? Hã? Sim, é lá embaixo. Embaixo. Certo. Olha, é isso aqui, gente. Vocês... Aí agora, vamos sair dos verbos um pouquinho e ir para os substantivos e artigos. Vocês, para já terem aprendido, isso aqui é um monte de coisa, é muita coisa. Olha, nominativo, né? Olha, vocativo, acusativo, genitivo, cadê? E dativo. A tabela pode ser colocada em ordens diferentes, mas aqui no italiano colocou desse jeito. Aí é para vocês já terem aprendido os artigos. Os artigos aí, os artigos. Aí como é que é o artigo aí? Do nominativo, como é o artigo, gente? Não, é ro. Como é? Aí isso não é um artigo, isso aqui é uma interjeição. Mas a gente coloca ela, às vezes, no meio do artigo, que ela é assim. Não, isso aqui é não é, isso aqui não é um artigo, mas a gente às vezes coloca ela no meio. E por algum motivo as pessoas querem ler ro. Não é ro, é ó. Então é ro, ó. Aí o acusativo, como é, gente? Ton. Aí como é que é o genitivo? Tu. Como é que é o dativo? Dói. Olha, o tu e o tói são longos e tem acento circunflexo, ó. Tu e tói, o tó, são longos e tem acento circunflexo. Vocês estão vendo aí? Sim, dá pra ver. O tu e o tói são longos e tem acento circunflexo. Isso é só o artigo, tá entendendo? Isso aqui é o, do, pelo, para o, pelo, para o. Aí, agora, a gente vai botar o adjetivo. O adjetivo, eu botei um artigo aí. Aí é calos. O adjetivo aqui que a gente vai colocar é calos. Calos. Aí, calos. Olha, calos, né? Aí, aqui vai ser calê. Tá vendo? Calos, calê. Tá entendendo? Calos, calê. Aí aqui vai ser calon, calos, calê, calon. Aqui vai ser calu, calu. E aqui vai ser calói. Então aqui, ó. Ro, calos, ó, calê, ton, calon, tu, calu, toi, calói. Aí, agora, a gente vai colocar
Substantivo. A gente vai colocar o substantivo. O substantivo é agros. 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 Agre. Agre. Agron. Agron. Ficou feio. Agru. Agru. Agru e agroi. Agroi. Então é roucalos agros, ocale agre, ton calon agron, tu calu agru, toi caloi agroi. Tá dando para entender? Aí isso tudo aí tá no masculino. Isso aqui é masculino, viu? Masculino. Todos eles. Tá tudo no masculino. Tá entendendo? E singular. Masculino, singular. A tabela ainda não tá completa. Essa tabela aí só tá masculino singular. Então aí, olha. O belo campo. Aí o que é que significa isso aí? O belo campo. Ó, belo campo. Tô chamando. Ó, belo campo. Aí, tom, calon, agron, seria o belo campo, assim, objeto, né? De alguma coisa, né? Tu, calu, agru, seria do belo campo, a partir do belo campo, né? Alguma coisa assim, né? Toi, calói, agrói seria para o belo campo, ou pelo belo campo, ou com o belo campo. Tem alguns significados diferentes que dá para usar com o dativo. Todo mundo está acompanhando aí, gente, a tabela? Aí aqui vocês têm que perceber que essas palavras, ele está tentando fazer com que você perceba que elas têm terminações parecidas. Vocês estão vendo? Ou não? Deu para perceber as terminações parecidas? Nem sempre as terminações vão ser parecidas, mas vocês têm que conseguir associar as terminações parecidas. E aí vocês têm que conseguir associar as terminações dos artigos com essas terminações dessas palavras masculinas. Tá entendendo? Assim, por exemplo, o acusativo em omicron ni, né? O genitivo em omicron y, né? O dativo em ômega iota subscrito. Tá claro isso? Aí já o nominativo singular, o artigo não tem o sigma. Ele tá só assim, tem um espírito rude, né? Mas não tem sigma, né? E aquele ômega ali, ele não é bem um artigo, ele é uma interjeição, mas a gente às vezes coloca no lugar ali para tapar um buraco, para poder você ver bem que é um vocativo. Então aquilo ali é uma interjeição. Vocês sabem o que é interjeição, né? Ai, ui, ei, né? Assim, pô, bem, tec, coisas assim, né? Então, ali é ó, calei, agre. Uma outra coisa que vocês têm que perceber é que essas palavras aqui, elas são todas oxítonas. Mas, como essas aqui do meio, elas estão antes de uma outra palavra acentuada, todas elas ficaram com acento grave. Vocês estão vendo que elas ficaram com acento grave? Ali é calos, calê, calon, ficou com acento grave. Se elas aparecerem no final, elas vão ficar com acento agudo. Tá bom? Mas o genitivo e o dativo é com acento circunflexo. É calu, agru. Com acento circunflexo, que é longo e é final. Então é calu, agru. Perdão, calu, melhor, agru, agrói, você está querendo dizer, né? Agru, agrói. Sim, mas é porque eu estava lendo a palavra do meio. Calu. Isso. Agros, agre, agron, agru, agrói.
Aí o agró, tem gente que fala agro também. Agro, não pronuncia o iota subscrito, viu? Como é que estão aí, gente? Todo mundo já entendeu a tabelinha? Não é tão simples, não é tão simples. Mas a gente até agora não vimos tudo. Pronto. Aí agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te... Assim, entender. É uma palavra muito forte. Tem que praticar isso aqui. Sim, sim, gente. Não é simples, mas aqui ainda é o começo. Vocês têm que tentar aprender o artigo e essas terminaçõezinhas, tá entendendo? Aos poucos, tentar aprender o artigo. Professor, Oi. pelo que eu entendi, cada terminação ela é específica, como aí nominativo, vocativo, ela tem uma regra, existe uma regra, então é essa regra aí que o senhor está colocando, isso é geral, essa regra é geral? Não, é porque assim, as palavras que vocês viram até agora, elas fazem parte de um grupo. Depois a gente vai explicar que existem outros grupos, mas aí primeiro a gente tem que apresentar os grupos primeiro, né? Então, vocês já viram todos ali eram palavras masculinas, né? Que tenham terminações parecidas. Deu para entender? Sim, senhor. Então, olha, Entendi. vocês aprenderam, olha, a, palavras que vocês já aprenderam. Vocês já aprenderam auturgos, agros, autos, então, né? Auturgos, agros, atenaios. Vai, diga, cadê a. É porque às vezes às vezes você tem que olhar o vocabulário de cada capítulo, né? Então, olha, você olha para o vocabulário de cada capítulo e você vai olhar para os substantivos, aí olha, e você vai ver quais são as palavras que vocês já aprenderam. E todas as palavras vão ter terminações parecidas, né? Agros, antropos, auturgos, oikos, ponos, citos. Todas essas palavras vão ter terminações parecidas com essas aí que vocês viram naquela tabela. Tá dando para entender? Isso no primeiro texto. No primeiro texto. Aí, no segundo texto, apareceu Helios. Helios também vai ter palavras, terminações parecidas. Cronos também vai ter terminações parecidas. Aí, lá no terceiro texto, apareceu Dulos. Dulos também vai ter terminações parecidas, tá bom? Aí no quarto texto apareceu não, aí morreu. Aí já apareceram palavras com terminações diferentes, tá bom? Mas vocês ouviram quais eram as palavras que vão ter terminações parecidas com aquelas daquela tabela? Tudo bem? Aí são palavras masculinas que fazem parte de um grupo, que a gente chama de segunda declinação. Só para dar o spoiler. A gente chama esse grupo de segunda declinação. Aí aquelas palavras, elas todas vão ter terminações parecidas, porque elas são do mesmo padrãozinho. Aí agora eu vou para outra tabela. Essa outra tabela são palavras neutras, que também são da segunda declinação. Vou apagar aqui, né?
Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Aí aqui. Sim, gente. Aí agora eu vou falar das palavras neutras. Neutras. Aquelas ali são as palavras masculinas, né? Então ali aqui é neutras, neutro, né? Singular, né? Neutro, singular. Isso aqui, isso aqui tá dentro do que a gente chama de segunda declinação. Declinação. Vou lá dar um spoiler. Então, esse grupo aqui se chama segunda declinação. Tá bom? O padrão é segunda declinação. Aí aqui, tocalondendron. Tocalondendron. Significa o quê? Tocalondendron. Significa a bela árvore. A bela árvore. Tocalondendron. São palavras. Dendron é uma palavra neutra. Não é nem feminina nem masculina. A árvore, em grego, não é nem feminino nem masculino. É dendron. Aí, o artigo, como é que é? To. To é... Assim, eu botei ali. Aí, to. O artigo to, ele é tanto nominativo quanto acusativo. To. E mais no genitivo e no dativo vai ser igual ao masculino. Vai ser tu e toi. Tu e toi. Aí pode dar uma confusãozinha. Pelo genitivo singular pelo genitivo e pelo dativo, não dá para saber se a palavra é neutra. Tá entendendo? Pelo genitivo e pelo dativo, não dá para saber se a palavra é neutra. Só dá para saber se a palavra é neutra pelo nominativo e pelo acusativo, que vai ser igual. Tá entendendo? As palavras neutras em grego vão ter o nominativo e o acusativo igual. E o vocativo também igual. Tá entendendo? Nominativo, vocativo e dativo, melhor, nominativo, vocativo e acusativo igual nas palavras neutras. Tá entendendo? Então vai ser assim. Calondendron. Belo campo, assim, belo campo, sujeito, belo campo, belo campo, e belo campo é objeto, né? Eu comprei o belo campo, tá entendendo? Assim, estou andando, estou arando o belo campo, né? Tá dando para entender? Calondendron vai ficar assim, né? Calondendron, tanto no nominativo, quanto no vocativo, quanto no acusativo. Então,
Aí dendron, se você quer que vocês percebam que é uma palavra paroxítona. Dendron. Vocês viram que dendron é uma palavra paroxítona? Não é oxítona, dendron. E ela não vira... Espera. Eu menti. Eu escrevi para vocês errado. Eu dei quando... Ou é assim, olha. Tá. Isso. Ela era paroxítona, né? E ela não vai virar oxítona. Tá entendendo? Ela não vai virar oxítona. Aqui. Tá entendendo? Dendrói. Tá entendendo? O acento não vai mudar de lugar. Não vai virar oxítona. Eu errei ali e botei. Por que eu estou explicando isso? Porque as pessoas erram, tá entendendo? Porque as pessoas querem que tudo seja oxítono, tá entendendo? Aí não, essas palavras são paroxítonas. As palavras paroxítonas não vão virar oxítonas assim, sem um motivo. Quando elas viram é porque tem um motivo. Aí, né, é uma exceção, aí tem que explicar. Não, aqui é porque isso, tem uma contração com isso aqui, aí deu isso aqui, tá entendendo? Mas aí, então aqui, olha, dendro, e dendrói. Tá entendendo? Deu para entender? Aí aqui, independente do acento, elas não têm umas terminações parecidas, né? Olha aqui, ó, presta atenção, olha. Tu, calu, dendro, tu, calu, agru, toi, calói, dendrói, toi, calói, agrói. Não tem umas terminações parecidas? E aqui, olha, calon, dendron, calon, agron. Não tem umas terminações parecidas? E outra coisa, não tem um ômicron bem aqui? Olha, não tem um ômicronzinho? Isso aqui, aqui é a terminação, a segunda declinação é a declinação do ômicron. Tá entendendo? É a declinação do ômicron. Tá entendendo? É a declinação do tema ômicron. Tá dando para entender? E aí, povo, entendeu? A questão a segunda declinação, que a gente chama, ela é a declinação do tema ômicron. Por que a gente aprendeu, professor, a segunda declinação antes da primeira? É porque os homens, os gramáticos são machistas. Aí eles começaram pelo masculino em vez pelo feminino. Não é só por isso. É porque os textos falam muito de coisas masculinas. E aí você acaba precisando aprender palavras masculinas logo. Depois, a gente começa a aprender um monte de palavras femininas. Tá entendendo? Vocês já viram quantas palavras femininas vocês já viram? Uma vocês já viram. Vocês já viram a Atenai. Atenai, que era a cidade de Atenas, né? Em tais Atenas, né? Em Atenas, né? Vocês aprenderam. Então, pelo menos uma vocês já viram. Mas eu acho que ainda não... Casa também é feminino, né? Qual? Casa? Não. Oi? Não? Não. Porque vocês aprenderam oikos. Aí a tradução de oikos em português é feminino, né? Mas oikos é masculino. Rooikos. E se conjuga do mesmo jeito que é agros. Vai ser assim. Oikos, oike, oikon, oiku, oikoi. Vocês estão entendendo como é que vai ser? Vai ser daquele jeito ali. O acento pode mudar um pouco ali.
Assim, porque o oikos tem um acento circunflexo, né? Aí, pelas regras de acentuação, ele deve perder o acento circunflexo ali no genitivo e no dativo. Então, vai ser assim. Oikos, oike, oikon, oico, oiko, coi, oikoi. Mas deve continuar paroxítono. Só que ele deve, em vez de ficar com acento circunflexo, talvez ele fique com acento agudo aqui, nesses dois últimos aqui. Porque a terminação é longa. É longa. É por isso não pode ter, pelas regras de acentuação, o acento circunflexo não pode ficar na penúltima sílaba se a última sílaba for longa. O seu cleros também não era feminino. Não. Cleros é masculino também. Era ro cleros, não era ro cleros. Então, a gente traduz como uma fazenda, né? Mas é masculino. Então, também vai se declinar assim. Cleros, clere, clero, clero, cleroi. Vocês estão entendendo como é? Independente da acentuação, né? Porque a acentuação vai ter uns probleminhas, né? De quando é que é a paroxítona, quando é que é oxítona, né? Assim, aí, outra regra que eu tenho certeza que vocês não vão aprender agora, mas eu vou tentar dizer assim. Deixa eu me lembrar como é que se fala, que eu sempre esqueço o nome desse negócio aqui. Deixa eu ver. Persistente. Os substantivos têm o acento persistente. Quer dizer que eles querem ficar na mesma casa. Tá entendendo? Se o acento era na penúltima, ele vai querer ficar na penúltima. Se era na antepenúltima, ele vai querer ficar na antepenúltima, a não ser que a última fique longa. Se a última ficar longa, aí ele vai ser arrastado para a penúltima. É o que acontece com antropos. Antropos é assim. Antropos, antrope, antropo. Ali é antropo, antropoi. Fica desse jeito. Deu para entender ou não? Ele vai ser arrastado para a penúltima pelo aquela U e aquele OI, que são terminações longas. Tá claro isso? Aí então é assim. Tem uns exercícios para fazer, gente, mas eu não sei se vocês vocês vão tentar fazer, vão? Os exercícios, vão? Mas vocês querem que eu coloque a atividade lá no Classroom para vocês postarem? Sim, senhor, por favor. Certo. Aí... É melhor. É melhor, né? Então, assim, eu vou lá colocar, e aí, durante a semana, vocês vão fazer, porque não dá mais tempo de fazer hoje, né? E aí, se ninguém fizer durante a semana, vocês vão ter que fazer na semana que vem, né? Quais são os exercícios? Deixa eu voltar para o lado certo lá. Deixa eu ver aqui. Sim, vocês vão mostrando, né? Vocês vão fazendo no caderno, né? E me mostram, né? O que eu estava fazendo aqui? Onde é que eu estou? Deixa eu ver aqui. Pronto. Sim. Tentem para mim. Anota aí quais são os exercícios que eu quero que vocês tentem fazer para mim. O exercício 2 alfa, que está aqui no capítulo 2. Ele tem quantas frases? Tem 10 frases para traduzir. A primeira é tondulon caló
A segunda é rodulos entoi oikoi ponei. A terceira é tiu espeudes. Uma pergunta, tiu espeudes. A quarta é ukeimi argos. A quinta é esquiros ei. A sexta é toaro tronferei. A sétima é prostonagrones peudo. A oitava é ticaleis tondulon. Não, a pergunta, ticaleis tondulon. Aí, a nona é rodulos uquestin agros, a melhor, argos. Rodulos uquestin argos. A décima é rodulos ecbaine ectuoico. Tá entendendo? Então, são essas 10 frases para traduzir exercício 2 alfa que está no capítulo 2. Tudo bem? Aí, Qual é aquele negócio do. Deixa eu ver, acho que é aqui. Esse daqui. eu não estou vendo o que você está vendo. Aí, vocês acham que está grande? Tá, deixa eu ver aqui, porque o problema... 10 traduções, né? Tá bom. É na página 5. Não, se vocês acharam muito. 10, tá? Dá para fazer? Não, mas o meu medo... O meu medo Agora não. é porque a aula está acabando. Não, então eu vou assim, pedir para poder fazer às 10. Depois, aí eu tento na próxima aula fazer mais exercício aqui na sala, tá bom? Porque senão, vocês estão entendendo? Aí fica esse negócio assim, não vai dar tempo de fazer, né? Deixa eu ver aqui. Então, olha, eu vou aqui então passar para, durante a semana, essas 10 frases aqui para traduzir. É bom, não é demais. Vocês já vão fazendo. E aí, para eu não perder tempo, eu já vou logo postando a atividade lá no Classroom. Para o pessoal de casa já ir fazendo aí, se eles tiverem só o sábado livre para poder fazer. Para traduzir essas 10 frases aqui. Pronto, aqui, vai se... Então, olha, gente, eu agradeço por vocês terem participado da aula de hoje, muito bom. Eu me despeço de vocês e desejo um bom resto de fim de semana.